nunca é dor física. É confusão, um estado profundo de desorientação. Muitos não percebem imediatamente que morreram. Procuram o corpo, chamam por pessoas conhecidas, tentam voltar para casa, para o trabalho, para a rotina que acreditam ainda existir. A consciência demora a aceitar que a vida mudou de plano. Esse choque acontece porque o espírito, durante a encarnação, se identifica demais com a matéria. Ele acredita ser o corpo, o nome, a profissão, os problemas cotidianos. Quando o corpo silencia, a mente continua funcionando do mesmo jeito, mas sem referências. É como acordar em um lugar desconhecido, sem saber como chegou ali. No umbral, o ambiente reflete esse estado mental. O cenário costuma ser pesado, nebuloso, silencioso ou perturbador, não porque alguém criou isso como punição, mas porque o próprio espírito projeta aquilo que sente. A mente cria o espaço. O pensamento molda a percepção. Onde há confusão, o ambiente se torna confuso. Muitos espíritos relatam sentir um peso no peito, uma angústia constante, uma sensação de atraso, como se algo muito importante tivesse sido esquecido. Outros sentem vergonha intensa ao perceberem que não cumpriram aquilo que sabiam, no fundo, que precisavam ter feito enquanto estavam vivos. Esse é o primeiro impacto do umbral. O encontro inevitável com a própria consciência, sem distrações, sem máscaras, sem desculpas. Uma das maiores dificuldades para o espírito no umbral é aceitar a própria condição. Muitos se revoltam. Dizem que aquilo é injusto. Questionam Deus. Questionam a espiritualidade. Dizem que não merecem estar ali. Mas essa revolta, em vez de libertar, aprofunda ainda mais a ligação com regiões densas. Aceitar não significa concordar com o sofrimento. Significa reconhecer o próprio estado interno. Enquanto o espírito insiste em culpar o mundo, as pessoas, a vida ou Deus, ele permanece preso à mesma vibração que o levou até ali. Há também aqueles que se negam a acreditar que morreram. Continuam repetindo hábitos terrenos. Tentam comer, beber, dormir. Procuram vícios antigos como forma de anestesiar a dor. Esse apego cria um ciclo de sofrimento prolongado, porque nada disso funciona da mesma forma no plano espiritual. A resistência nasce do orgulho ferido, da dificuldade de admitir erros, do medo de olhar para dentro. Muitos preferem permanecer em regiões densas do que encarar a própria responsabilidade espiritual. É por isso que alguns espíritos permanecem longos períodos no umbral. Mas mesmo nesses casos, a espiritualidade não abandona. O amparo existe, a ajuda existe. O que falta muitas vezes é abertura interna para recebê-la. Após o desencarne, a culpa assume uma dimensão muito mais intensa. Não porque a espiritualidade aumente o sofrimento, mas porque o espírito passa a enxergar com mais clareza as consequências de suas escolhas. Aquilo que antes era ignorado, agora se impõe como verdade. O espírito recorda oportunidades perdidas, pessoas que poderia ter amado mais, perdões que deixou para depois, caminhos que sabia serem errados, mas seguiu mesmo assim. Essa lembrança não vem como castigo, mas como lucidez. E a lucidez, quando encontra um espírito despreparado emocionalmente, dói. É nesse ponto que muitos espíritos se punem mentalmente, recriam cenas do passado repetidas vezes, revivem erros, se acusam, se diminuem, e quanto mais alimentam esse estado, mais se mantêm ligados a regiões umbralinas compatíveis com essa vibração. Por isso, o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, é transformar a culpa em desejo sincero de reparação. Quando esse desejo surge, mesmo que timidamente, o campo vibratório começa a mudar, e a espiritualidade superior consegue se aproximar com mais facilidade. Ao contrário do que muitos imaginam, o umbral não é um território abandonado por Deus. Ele é constantemente visitado por equipes espirituais de resgate, socorro e orientação. Espíritos mais lúcidos descem até essas regiões para auxiliar aqueles que demonstram arrependimento e vontade de mudança. Essas equipes não impõem ajuda, elas observam, respeitam o livre-arbítrio, ajudam aqueles que, mesmo em meio à dor, começam a questionar a própria postura, reconhecem erros e demonstram desejo de aprender.
Um simples pensamento sincero já funciona como um sinal. A oração, mesmo confusa, mesmo imperfeita, é uma das formas mais fortes de conexão. Quando o espírito ora de verdade, não por medo, mas por humildade, ele altera sua vibração. E essa mudança é percebida imediatamente pelos planos superiores. Muitos resgates espirituais começam assim, com um pensamento humilde, um pedido silencioso, uma lágrima de arrependimento verdadeiro. O umbral começa a se dissolver a partir de dentro. Tudo isso nos leva a uma reflexão essencial para quem ainda está encarnado. Se o umbral é consequência do estado íntimo do espírito, então a prevenção começa agora, não depois, não na morte. Agora, na forma como você lida com sua dor, seus erros, seus ressentimentos e suas escolhas diárias. Ninguém é perfeito. Todos erram. A diferença está em quem usa o erro como aprendizado e quem usa o erro como condenação pessoal. A espiritualidade não exige santidade. Ela espera consciência em movimento. Se você vive carregando culpas, ressentimentos ou autodesprezo, este vídeo não é um aviso de medo. É um chamado à libertação. O umbral não começa depois da morte, mas a saída dele também começa antes da morte. Enquanto há vida, há escolha. Enquanto há consciência, há caminho. Talvez, ao longo deste vídeo, algo tenha tocado você de forma diferente. Não como medo, mas como reconhecimento. Uma sensação silenciosa de que certas dores não estão apenas acontecendo ao acaso, de que alguns pesos não surgiram do nada. A espiritualidade não trabalha com ameaças, ela trabalha com verdade. E a verdade, quando chega, não grita, ela desperta. O umbral não é um destino inevitável, ele não é uma sentença, ele é um reflexo temporário de um estado interior que pode ser transformado. E essa transformação não exige rituais complexos, nem conhecimento oculto, nem perfeição moral. Ela começa com algo simples e profundo: honestidade consigo mesmo. Olhar para dentro exige coragem. Reconhecer erros exige humildade. Perdoar a si mesmo exige maturidade espiritual. Muitos espíritos sofrem não porque erraram, mas porque acreditaram que não mereciam mais se levantar. Essa crença é uma das maiores prisões do espírito humano, tanto aqui quanto no plano espiritual. Se existe algo que a espiritualidade ensina com clareza, é isto: ninguém evolui se odiando, ninguém se cura se punindo. O crescimento verdadeiro acontece quando o espírito aprende, repara e segue em frente. A culpa que paralisa não eleva. O arrependimento que transforma, sim. Enquanto você está encarnado, existe algo precioso ao seu favor: tempo. Tempo para rever escolhas, tempo para perdoar, tempo para pedir perdão, tempo para se cuidar melhor, tempo para mudar pequenos hábitos que, somados, alteram completamente o rumo espiritual. Não espere a morte para despertar. Não espere a dor se intensificar para buscar ajuda. O umbral começa antes da morte, mas a libertação também começa antes dela. Cada pensamento mais consciente, cada atitude mais amorosa, cada passo em direção à própria cura já muda sua vibração. Se este vídeo chegou até você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez seja apenas um convite silencioso para olhar para sua vida com mais carinho, mais responsabilidade e mais consciência. A espiritualidade não condena, ela acolhe, orienta e espera. Que este conteúdo não gere medo, mas lucidez. Não gere culpa, mas transformação. E que você se lembre sempre: a luz não surge de fora, ela nasce quando o espírito decide sair da própria escuridão. Nossa missão é trazer entendimento, esperança e conforto para a sua jornada espiritual. E se desejar, deixe nos comentários o seu nome ou o de alguém especial para ser incluído em nossa corrente de orações da sexta-feira. Todas as semanas, dedicamos um momento de prece coletiva por todos que compartilham sua fé conosco. Gratidão pela sua presença. Mantenha sua luz acesa e até o próximo vídeo.